sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ser edificados na primeira parte da nossa congregação de hoje com a palavra de Deus que está no 3º capítulo do livro de Ester. Ester, capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã,
O rei e Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Aleluia. Este capítulo 3 do livro de Esther, que leva o nome da rainha Esther, uma rainha judia, mas empossada como rainha da Pérsia. Assuero era o rei da Pérsia, que dominava sobre várias regiões, sobre várias províncias, e uma dessas províncias era a Babilônia, na época em que o povo judeu estava cativo ali da Babilônia. Vimos nos 2 primeiros capítulos um resumo de como Deus, na sua soberania, conduziu todas as coisas para que Esther chegasse na posição de rainha, a fim de que ela fosse uma intercessora perante o rei para defender o povo judeu que estava na Babilônia de sofrer um genocídio. Aqui nesse capítulo 3 se levantou a ameaça de genocídio contra todo o povo judeu. A ameaça se levantou a partir do coração de um homem aqui diabólico, um homem de Belial, como se dizia nesses livros, um homem ímpio, um homem de Satanás, chamado Ramã, que conseguiu galgar uma posição política muito favorável para si mesmo, se tornando maior do que todos os príncipes que havia nesse reinado do rei Assuero, menor apenas do que o rei Assuero. Então, por ordem do rei, todos tinham que fazer a Ramã uma saudação especial e se inclinar, mas Mordecai, que era um judeu e era um homem de Deus, ele não se inclinava diante de Ramã. Essa notícia chegou até ele que então, cheio de ódio contra Mordecai, ele então decidiu matar todo o povo de Mordecai, matar todo o povo judeu e fazer isso debaixo de consenso da lei real do rei Assuero. Fazer isso com permissão total, permissão plena para matar, e ele usou então a posição de autoridade que ele tinha diante do rei Assuero e conseguiu essa autorização de matar todo o povo judeu. Mas olha só, antes dele conseguir isso, para entendermos uma coisa, Ramã ficou odiando Mordecai, ressentido por ele não se prostrar diante dele. O versículo 7 fala aqui, né, do primeiro mês do ano, no calendário, o calendário que está sendo citado aqui é o calendário judaico. No calendário judaico, o primeiro mês do ano se chama o mês de Nissan e equivale para nós hoje o mês de abril. O mês de abril, que antigamente eles chamavam o mês de Aviv, e depois eles mudaram para o nome de Nissan, tudo palavras hebraicas, é o primeiro mês do calendário judaico. E Ramã ficou alimentando o seu ressentimento, o seu ódio por Mordecai durante exatamente um ano, até chegar o 12º mês, que era o último mês do ano judaico, que se chamava Adar. Primeiro mês Nissan e o 12º mês, último mês do ano, o mês de Adar. Por um ano inteiro, Ramã foi alimentando o seu ódio contra Mordecai. Olha o que o ódio faz no coração de uma pessoa. E essa pessoa, inflamada pelo ódio, alimentada pelo ressentimento, ela vai meditando ou premeditando no que fazer para se vingar daqueles ou daquele de quem essa pessoa tem ódio. É assim que o diabo usa as pessoas. Por isso Paulo diz na carta aos Efésios, olha, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ramã fez tudo isso, tá? Ficou irado,
ficou irado, ficou com raiva, ficou magoado, e essa mágoa foi tomando corpo dentro dele por 1 ano. Quando ele já tinha 1 ano, ele já tinha então tudo premeditado de como se aproximar do rei da Pérsia, de como se aproximar de Assuero e conseguir a autoridade do rei para matar o povo, e a autoridade foi concedida. E foi algo tão forte que o próprio rei tirou o seu anel. O anel do rei era o anel que servia como um sinete para autorizar uma lei, para baixar um decreto, para baixar uma lei. E o Ramã estava tão próximo do rei Assuero que o rei tirou o anel e deu a Ramã, dando a ele, com esse significado, com esse sinal, autoridade para ele fazer o que ele bem quisesse com esse povo judeu. Então Ramã queria matá-lo. Então Ramã, agora com a autoridade do rei, 1 ano depois que ele está alimentando ódio contra Mordecai, ele então prepara todo o esquema para que em todas as províncias babilônicas e persas que estavam debaixo do domínio do rei Assuero, as pessoas tivessem autorização de matar todos os judeus, e quem matasse judeu ainda ganharia 10.000 talentos de prata. Ganharia 10.000 talentos de prata, ou seja, ganharia uma fortuna quem matasse um judeu, para que todos os judeus fossem mortos. Só que isso foi preparado para que ocorresse isso foi preparado a partir, de novo, do 1º mês do ano, conforme está aí no versículo 12, do 1º mês, que era o mês de Nissan, e Ramã marcou uma data para que nesse mesmo dia todos os judeus fossem mortos, lá na Babilônia. A data que ele marcou, ele estava no 1º mês do ano, o mês de Nissan, e ele marcou a data, aí conforme o versículo 13, ele marcou a data para o dia 13 do mês de Adar, do último mês. No 1º dia do ano, ele programou para o último mês a morte de todos os judeus. E enviou cartas para todo mundo, daquelas províncias, daquelas nações dominadas pela Pérsia, para que cada um soubesse que no dia 13 do último mês daquele ano, no mês de Adar, no dia 13, quem matasse um judeu ganharia então 10.000 talentos de prata. Por um ano ele premeditou, e por mais 1 ano ele preparou para que tudo isso acontecesse, sem nenhum arrependimento e com ódio no seu coração, para matar todo o povo judeu que estava na Babilônia. E quando tudo estava pronto e as cartas estavam sendo divulgadas, os correios estavam indo por todos os lugares, levando as orientações com o sinete do rei, o anel do rei. No último versículo diz assim que o rei estava sentado juntamente com o Ramã, os dois bebendo. Agora interessante, última frase no versículo 15, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Quer dizer que o rei concorda com esse homem, que todo o povo judeu que foi trazido como escravo lá de Israel para cá, há 70 anos atrás, o rei concorda que o Ramã mate todo mundo, que todo mundo seja morto. A cidade estava perplexa, enquanto o tempo ia passando, até que chegasse a data em que todo judeu deveria ser morto. Bom, o restante do livro vai nos mostrar que as ações soberanas de Deus impediram isso, e na verdade quem vai ser morto é o próprio Ramã e toda a sua família. Mas eu gostaria ainda então, depois de fazer esse background, esse pano de fundo aqui do capítulo 3,
pegaram uma frase muito interessante que o Ramã, esse homem terrível, falou com o rei Assuero no versículo 8. Ele disse para o rei Assuero assim, ó: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Ele estava se referindo, historicamente aqui, ao povo judeu, e que as leis do povo judeu foram as leis reveladas por Deus na Torá, que ele revelou a Moisés no Monte Sinai, e que se resume em toda a palavra de Deus. Então esse homem diabólico, mesmo sendo um homem de Satanás, ele disse uma coisa aqui que é bem verdade e aplicável também hoje, na realidade em que nós vivemos, a Igreja de Jesus Cristo na Nova Aliança. Nós que somos filhos de Deus, feitos por Deus, de acordo com o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nesses 4 adjetivos está aí nação santa. A nação dos salvos, a nação eleita, porque a salvação é exclusiva para os eleitos. Quem não pegou a aula de ontem do nosso seminário, pegue na internet, porque eu expliquei porque a salvação é exclusiva para os eleitos e para mais ninguém. Essa é a nação que está descrita no Salmo 33, versículo 12, com a palavra feliz, que deve ser melhor traduzida. Feliz é uma tradução infeliz, é uma tradução errada. A tradução é bendita ou abençoada a nação, no singular, a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Essa nação citada no Salmo 33, versículo 12, não é a nação de Israel, não é o Brasil, não é os Estados Unidos e nenhuma nação da terra. A nação cujo Deus é o Senhor é a nação eleita, a nação dos salvos, a nação dos que são alcançados pela graça, pela salvação em Cristo Jesus. Essa é a única nação que vai existir para sempre na presença de Deus, na glória de Deus. Essa nação tem um nome, o nome dessa nação é Reino de Deus. E Jesus disse para nós, somente para os eleitos, Jesus disse: não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Nós, salvos por Deus, como Paulo escreveu em Colossenses 1, 13 e 14, fomos pelo Pai libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Somos reino do Filho, que é o mesmo reino de Deus, que é a nação santa, a única nação que vai coexistir com Deus por toda a eternidade. Por quê? Todas as demais nações da terra, Israel, Brasil, Japão, Rússia, México, Afeganistão, seja lá qual for, todas as nações da terra estão indo para o mesmo lugar. A história das nações está levando essas nações para o mesmo lugar, para
o último evento dos 7 anos da grande tribulação, a guerra do Armagedon, quando todas essas nações vão ser consumidas pelo fogo, assim como a civilização pré-diluviana foi consumida pela água. O primeiro dilúvio foi de água, o último será de fogo, para destruição de todas as nações. O Brasil será destruído, graças a Deus. Todas as nações da terra serão destruídas no fogo do juízo de Deus, na guerra do Armagedon, que encerrará a grande tribulação. A partir de então, só uma nação existirá para sempre: a nação dos filhos de Deus, a nação dos remidos pelo sangue do Cordeiro, a nação que hoje, como Ramã disse para o rei Assuero, é um povo que existe espalhado, é um povo disperso entre todas as províncias, um povo disperso entre todas as nações. A nação de Deus hoje na terra, nós, povo de Deus na terra, nós não possuímos aqui nenhum palmo de terra. A nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo em um corpo de glória, como é o dele hoje. A nossa pátria é no céu. Nós buscamos a pátria celestial, não buscamos pátria aqui na terra. Brasil não é a nossa pátria, nossa bandeira não é verde e amarela, nossa bandeira é o Senhor, Jeová Nissi. Nós somos povo de Deus. E quando Ramã disse, coberto de razão, quando Ramã disse para o rei Assuero que esse povo, ele tem as suas próprias leis, diferentes das leis de todos os outros povos. Todos os outros povos, quer dizer, todas as nações da terra, têm a sua legislação, baseada na sua Constituição. O Brasil tem a sua legislação baseada na Constituição brasileira. Mas a Constituição do Reino de Deus não é a Constituição brasileira, não é a Constituição americana, não é a Constituição israelense, não é a Constituição mexicana. A Constituição do Reino de Deus é a palavra de Deus viva e eficaz. Essa aqui na minha mão, aqui estão os 66 livros da Constituição do Reino de Deus. Leis diferentes de todas as leis do Brasil e de todas as nações de sob a face da terra. São essas leis que nós, filhos de Deus, devemos obedecer, porque somos cidadãos dos céus e não mais cidadãos da terra, cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. E a nossa Constituição é a palavra de Deus, acerca da qual Jesus declarou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. As constituições nacionais de todos os países, inclusive a Constituição brasileira, são constituições falidas, porque em primeiro lugar são
falidas espiritualmente. E como são falidas espiritualmente, também são falidas moralmente, são falidas socialmente, não tem força. É uma constituição fraca, caída, decadente, corrupta e corruptível. Essas constituições nacionais não prevalecerão diante da constituição eterna do reino de Deus eterno, a palavra de Deus viva e eficaz. A palavra de Deus é a nossa constituição. Nós, como filhos de Deus, não recorremos à Constituição Nacional. Nós, como filhos de Deus, recorremos à nossa Constituição real, espiritual e eterna, a palavra de Deus. E a essa Constituição nós obedecemos. E Ramã, um inimigo de Deus aqui, dizendo essa verdade diante de um rei terreno. Esse povo aí, que se chama povo de Deus, eles têm leis diferentes de todas as leis de todos os demais povos. Ele estava com a razão, é verdade. As nossas leis, a nossa Constituição, a Carta Magna do Reino de Deus é diferente de todas as constituições nacionais, porque essa aqui é uma Constituição santa. Não elaborada por mentes humanas, não elaboradas por homens, mas leis, palavras, ordenanças, ordenados por Deus. Filhos de Deus obedecem a palavra de Deus em tudo o que a palavra ordena. Filhos de Deus não questionam a palavra de Deus. Filhos de Deus não ficam procurando brechas na palavra de Deus, porque ela não tem brechas. Filhos de Deus não ficam procurando brechas na palavra de Deus para poder pecar, para poder desobedecer a alguma coisa, mas em determinada situação, será que eu posso fazer isso ou aquilo? Em qualquer situação ou circunstância que você esteja, você não tem nenhuma outra opção a não ser obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. O que define alguém como filho de Deus é obediência ao Pai. É isso que definiu Jesus como filho de Deus na terra, sendo em tudo obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Sabe o que significa que Jesus Cristo é Senhor? Jesus Cristo é a máxima autoridade. E não existe nessa terra nenhuma autoridade acima de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, é a máxima autoridade. E ser cristão é ser obediente a Jesus, obediente ao Pai, segundo o modelo de Jesus. Essa é a nossa Constituição. Essa é a Constituição da nação santa. Essa é a Constituição do reino de Deus. Diante dessa Constituição, a pergunta é: você é cidadão desse reino? Cidadão do reino obedece à Constituição do reino de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.